Ponto Político, em sua fonte diária de análise política clara e imparcial, descomplicamos os fatos para você entender o Brasil e o mundo. Inscreva-se e esteja sempre bem informado. Pesquisa Genial Quest, ela trouxe alguns dos resultados ontem, outros suplementares foram publicados hoje. Ela demonstra ao eleitor brasileiro cansado da polarização que vem dominando a política brasileira nos últimos anos. Cada um põe a data que quiser, pode pôr 2018, mas ela é mais clara ainda a partir de 2020 e 2021. O levantamento indagou se os eleitores acham que Lula e Bolsonaro deveriam se candidatar agora nas próximas. Confira as respostas. Em relação a Lula, 66% dos brasileiros acham que o petista não deveria buscar um novo mandato. 32% acreditam que ele deve tentar. Bolsonaro tem quase a mesma rejeição. 65% acreditam que o ex-presidente deveria abrir mão da candidatura e apoiar outro candidato. Apenas 26% acham que Bolsonaro deveria insistir, mesmo inelegível hoje. A pesquisa também perguntou: o que te dá mais medo hoje? Lula continuar ou Bolsonaro voltar? 45% responderam ter mais medo de um retorno de Bolsonaro à presidência da República. 40% disseram ter mais medo da continuidade de Lula. Do lado legal disso tudo, a pesquisa entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 29 de maio e 1º de junho. Margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança está em 95%. Murilo de Aragão, eu estava mencionando na abertura dessa edição. É cedo ainda para se falar no rompimento de bolhas calcificadas ou é isso que estamos vendo? Olha, é cedo falar, porque pesquisas são retratos do momento, né? E ainda estamos longe das eleições. Agora, sem dúvida, o que se mostra é uma tendência, né? E uma tendência, primeiro, de cansaço da polarização e, segundo lugar, de uma rejeição, né? Quando se diz o medo de Lula continuar ou o medo de Bolsonaro voltar, também é um grito da sociedade contra a polarização hoje existente. Então, seria cedo dizer, porque muita água vai rolar. A eleição é só depois da apuração, como dizem os mineiros. Mas essa tendência parece que vem e abre espaço para uma terceira via, sim. Daniel Hittner, em Brasília, que tipo de impacto que esses resultados trouxeram ou nem tanto? Olha, William, desde ontem começou-se a falar muito sobre uma possibilidade de risco da biografia para o presidente Lula. Por quê? Há um convencimento por parte dos interlocutores mais próximos, do PT, do governo, amigos e conselheiros de Lula, de que esse patamar de 40% de aprovação de popularidade é um limiar, é um limite abaixo do qual uma candidatura à reeleição tem enormes riscos de fracasso. E a partir do qual, portanto, Lula estaria ele mesmo disposto a reconsiderar uma candidatura à reeleição para não manchar uma carreira política que, convenhamos, gostemos ou não de Lula, é muito mais vitoriosa do que fracassada. Ganhou em 2002, em 2006, em 2022, fez sua sucessora em 2010 e esteve na campanha muito engajado em 2014. Obviamente, Lula não quer perder para um Tarcísio de Freitas ou para um Ratinho Júnior em 2026, porque é assim que ele seria lembrado para a história, nos livros de história. Portanto, abaixo desse patamar de 40%, é um patamar que muita gente no PT acredita que o próprio Lula se recolheria. E a tendência, como o PT vê hoje, é Fernando Haddad como plano B, embora muita gente sempre diga que tem um Camilo Santana, um Rui Costa, mas todo mundo sabe que a potência eleitoral desses outros petistas é muito menor que a de Lula. Caio, de novo, nós jornalistas, a gente costuma às vezes assumir essa posição de que a gente tem há muitos anos e muitas eleições e depende muito ainda dos sucessores no Palácio do Planalto. Eu acredito que os nomes que estão colocados à direita, à exceção da família Bolsonaro, à exceção do Eduardo, do próprio Jair, que é inelegível, até mesmo da Michele, os nomes colocados eu enquadraria no que a gente se convencionou chamar no jornalismo político e na política de direita moderada.
Acho que todos eles, do Tarcísio ao Ratinho, ao Eduardo Leite, até mesmo Caiado, que é um pouco mais próximo aí do bolsonarismo, não teriam as características do bolsonarismo raiz uma vez no governo. Tanto que o próprio Tarcísio de Freitas aqui, favorito, numa disputa contra o Lula, que o Lula teme o Tarcísio, ele é criticado pelos próprios bolsonaristas. Então, para o Brasil entrar num processo, e da mesma forma do outro lado, da mesma forma do lado do Lula. Primeiro que o fim da polarização teria que não ter mais o Lula, sequer como candidato. E quem fosse o sucessor, acredito que um sucessor, por exemplo, que se diz no petismo, que seja o Fernando Haddad, ele não carregaria as características do lulismo para incentivar essa polarização. Então depende muito quem seriam os candidatos. Eu acho que o Lula vai ser candidato, não tem como, não sei. Então a polarização se manteria, com a eleição de 26 caminhando para ser petismo contra antipetismo. Depende de quem vai ganhar. Se ganhar um desses governadores, eu acredito que eles sejam muito mais moderados que o bolsonarismo e a família Bolsonaro. Agora, do outro lado, vai ser o Lula candidato, né? Ele está em condições de saúde. Mas no teu raciocínio está embutido um problema estratégico muito grande para os operadores políticos. E é isso que eu queria ouvir do Murilo agora. Murilo, qualquer operador político que se preze tem que ter a capacidade de antecipar um mínimo dos cenários, né? De como é que a briga vai se dar, qual é o grid, como se fala há muitos anos. Quem vai ocupar esse grid, em que condições? Uma pesquisa dessas muda o que até aqui é o pensamento convencional dos operadores políticos em Brasília, pensamento convencional que vem dizendo o seguinte: Lula está lá, é competitivo e é uma grandeza estabelecida. Bolsonaro não é elegível, mas é o cara que vai fazer o rei. Ou não, ou começam a entrar outros cálculos. Bom, vamos lá, vamos poupar. Primeiro preciso dar boa noite ao Daniel e ao Caio, né? Eu entrei aqui só dei boa noite a você, então me perdoe aqui Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: Lula é um candidato dado e com potencial muito grande de chegar ao segundo turno. Por quê? Ele tem a máquina, ele tem ainda 40% de aprovação, ele tem ali uma base eleitoral boa e ainda o fato de que ele claramente é melhor candidato do que presidente. Ele tem as narrativas de candidatura que podem favorecê-lo. Então, esse é o ponto. A segunda parte da pergunta, com relação ao Bolsonaro. Sem dúvida, Bolsonaro é o grande cacife eleitoral, o cacique eleitoral da direita. E ele tem condições de alavancar uma candidatura. O que se apresenta hoje, com o cansaço da polarização, é a possibilidade de alguém ocupar esse espaço. E ocupando esse espaço, a tendência é que ocupe esse espaço com o apoio do bolsonarismo. Seria o bolsonarismo apoiando um candidato mais ao centro, como o próprio Caio disse, ou seja, que os outros candidatos, Eduardo Leite, ou Ratinho Júnior, ou Tarcísio, não são bolsonaristas raiz. Então, o bolsonarismo, por questão de sobrevivência, ou ter um presidente da República mais amigável, ele, sem a condição de indicar um candidato, ele apoiaria uma solução mais ao centro. Tanto que o lado petista teme uma chapa liderada por Tarcísio com Michele como vice-presidente. Essa é uma chapa que é forte na visão do governo e que traria a condição de abalar o ligeiro favoritismo que o presidente da República ainda tem, por ser, como eu disse, melhor candidato do que presidente. Segundo, por ter a máquina na mão, né, e poder, eventualmente, se aproveitar melhor das coisas boas que o governo ainda consegue fazer, com o desemprego baixo e o crescimento do PIB. Agora, o que vai definir isso é o estado da economia no final do ano e a própria percepção do governo. A percepção do governo é muito ruim e é crescentemente ruim. E tudo que a gente vê hoje no governo como atitude não indica uma melhora, indica uma piora. Enfim, então o governo tem que se reinventar para se consolidar com um ligeiro favoritismo. Senão, nós poderemos ter aí uma surpresa. E a surpresa pode vir
da direita ou pode vir do centro, da centro-direita. Ok, William. ok, surpresas. São raras, né, na política brasileira, a não ser que a gente lembre, como os mais velhos aqui, todos os mais velhos, lembramos, por exemplo, de uma surpresa chamada Fernando Collor. Como uma surpresa dessa invade, ou uma surpresa chamada Bolsonaro. A gente tem ciclos de surpresas. Agora, a gente tem operadores políticos experimentados e a gente nota, por exemplo, no PSD, uma clara tentativa de aglutinar nomes associados ao que foi o PSDB, em várias partes do país, puxando ao mesmo tempo com esse operador político com um pé dentro do Palácio dos Bandeirantes. Nós estamos vendo o surgimento da articulação de uma, digamos, não sei que nome você daria, Daniel, centro-direita? William, existe essa articulação, mas eu acho que tem uma pergunta mais de fundo ali que algumas pessoas da oposição, que não vão dizer isso claramente porque não querem se dispor com Jair Bolsonaro, ou um marqueteiro já me mencionou isso, que me parece o diagnóstico mais preciso. A candidatura de Lula em 2022, ela é mais bem sucedida e ela vence porque, na prática, houve um grande referendo sobre Jair Bolsonaro. E por muito pouco, a maioria da população não quis Jair Bolsonaro, não necessariamente queria Lula, mas o medo de Bolsonaro era tão grande que fez a população dar uma vitória, ou pelo menos impedir uma vitória de Jair Bolsonaro e dar essa vitória para Lula. Agora, o que a gente está vendo é uma possibilidade muito grande de 2026 se transformar num grande referendo sobre o governo Lula, que é mal avaliado. E não é mal avaliado por causa de uma crise específica, como a gente dizia ontem. É por uma sucessão de crises, escândalos, confusões, faltas de rumo, que culminam numa cristalização de imagem negativa. Não é um colapso da popularidade, mas é uma imagem negativa permanente, num patamar relativamente baixo. Se for um referendo sobre o governo Lula, favorece qualquer nome da centro-direita. A defesa de Lula, e ele traz muito isso em seu discurso político sempre, por que ataca sempre Bolsonaro? Porque a melhor forma de se defender para Lula é fazer esse referendo de 2026 não ser sobre ele, ser sobre Bolsonaro. Mas para ser sobre Bolsonaro precisa do nome, do sobrenome Bolsonaro nas urnas. Claro que se tiver um Tarcísio, um Zema, um Eduardo Leite, um Ratinho Júnior ou qualquer nome que seja assim, será um referendo sobre Lula. E nesse referendo o próprio Lula vai mal. Caio, para encerrar essa parte. Bom, William, acho que está em construção sim o nome da direita, com o Bolsonaro inelegível, sim. Agora, o que eu penso é que o que se busca à direita é um candidato que tem as características que o Bolsonaro não tinha. E essa é a grande dificuldade. O Tarcísio, por exemplo, e os outros governadores, eles são vistos como candidatos que, primeiro, têm uma boa relação com a imprensa, coisa que o Bolsonaro nunca teve. Segundo, tem uma boa relação com o judiciário, coisa que o Bolsonaro nunca teve. Tem uma agenda econômica liberalizante clara, coisa que o Bolsonaro nunca teve, o Paulo Guedes tinha. E uma boa relação até com o próprio Centrão, que o Bolsonaro acabou delegando, né? Então, se hoje nós vimos nesse ecossistema político todo brasileiro, o judiciário toparia um desses governadores, boa parte da imprensa também, o Centrão toparia, então está empurrando para aí. A grande pergunta daqui em diante, para mim, o Lula vai conseguir, em um ano, que ele tem um ano, conseguir recuperar a popularidade perdida? É isso, essa é a chave. A rejeição dele está muito alta. A rejeição dele, com essa rejeição, ele não se reelege, está com 57 de rejeição, e a idade 56. também, então. Sim, a disposição, Caio. a energia, enfim. Pois não. Caio, e a questão é recuperar, o tempo existe, é curto, claro, o governo está acabando. Aliás, é um governo que nunca decolou, né? E está tendo que preparar a aterrissagem. Então está muito perto da pista. Eu acho que não tem... a questão primordial não é só o tempo curto, mas um governo que se reinventasse
poderia mudar e consolidar um pouco essas questões que um presidente que está no poder poderia usar a seu favor. Mas a questão que é mais importante é que a gente nota que a condução da política continua muito atrapalhada. A condução da negociação com o Congresso é atrapalhada, toda a questão do IOF, do PIX, do INSS, tudo isso trabalha contra o governo e fragiliza a própria imagem do governo junto aos operadores da política. Então, hoje, a maioria dos operadores políticos de Brasília, e você deve saber disso, o Daniel também, consideram que o governo que já acabou, que está aí já no final do jogo, aí, vivendo o tempo da prorrogação. E essa é a questão fundamental. Porque tudo que se prometeu de reinvenção do governo Lula em 2025 não aconteceu. E com isso, e mais, quer dizer, além de não acontecer, os sinais são de que não vai acontecer. Então, isso termina fragilizando o desempenho do presidente à frente. E, por fim, dizer ele é candidato sim, porque não existe outro candidato. Não existe outro candidato. Não dá mais para construir uma candidatura. Fernando Haddad, que seria o nome, está desgastado por conta de todas as questões econômicas. E os demais nomes são Série B ou Série C, Murilo. que teriam que ser construídos a partir de um sucesso que não existe. Gostou desse vídeo? Se inscreve nesse canal, curte, comenta e compartilha para que mais pessoas saibam dessas informações.